noite. Inicialmente, boa noite para ti, pastora Ângela. Boa noite. Também ao Jonatas, que está conosco no louvor, e a Eliane, que está responsável de fazer a geração das imagens aqui do nosso estudo bíblico. Boa noite também à nossa equipe e a todos vocês que estão conosco para estudar a Palavra de Deus. O estudo, ainda que à distância, quer animar a nossa reflexão. Portanto, não deixe de enviar a sua pergunta, comentário e local de onde és no chat. Nós somos abraçados, acolhidos e acolhidas pela palavra desta noite. Palavra de Deus segundo o Salmo 132, versículo 9, que é também o lema desta nossa semana. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. De forma inclusiva também poderíamos dizer, vistam-se de justiça as tuas sacerdotes, né? Sacerdotisas e exultem os teus fiéis. Que essa palavra possa nos orientar nesta noite, em nossa reflexão, mas também sobremaneira em nosso viver diário. E nos preparamos para acolher em seguida já o texto e também fazermos o estudo. Queremos cantar o hino Buscai Primeiro o Reino de Deus, e vocês têm a possibilidade de cantar conosco aí em casa. Compartilhe conosco no chat como podemos comparar o reino de Deus. E uma outra pergunta que nós queremos colocar para quem está nos acompanhando é: quem sabe que sementinha é esta que está aqui, que essa pastor Paulinho você mostra para nós? Eu vou colocar algumas na mão aqui e vou tentar aproximar, mas é muito grande. Que semente é essa? Consegue ver em casa aí. Eu, Eliane, conseguiste? É, pequena, da cor da pele, né? Pequenininha. Olha lá. Bem pequena. Pode escrever no chat. Isso, escreve para nós. Como é o nome da semente? Milho não é, tá? Milho não é. Milho nem feijão. Soja também não, nem feijão. É um convite às pessoas ouvintes para pensar junto com Jesus. Convite também para vocês que estão nos acompanhando, que estão estudando conosco nesta noite. E então Jesus inicia: o reino de Deus é como um. E agora imaginamos uma pausa, um suspense, que deixa todos na expectativa o que ele vai dizer para os discípulos e o que vai dizer também para nós, como vai vir para nós. Sobre o reino de Deus queremos estudar hoje. E para acolher a palavra de Jesus,
cantemos. E enquanto cantamos, escreve lá o que você acha, ou como podemos comparar o reino de Deus, e também que sementinha é essa que nós temos hoje aqui conosco. A cor da pele bem pequena. Vamos cantar então. Então, o desafio é também que vocês tentem ter também a Sagrada Escritura, a vossa Sagrada Escritura em casa em mãos para acompanhar, né? Para vocês também poderem ler com os vossos próprios olhos a palavra desta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o 34. Partilho com vocês esta palavra do Senhor, registrada por Marcos. A semente. Já disse aí o nome da semente? Vai lá, enquanto não chegamos lá no nome da semente, senão não tem graça, né? Verdade. Vamos esperar aqui o texto revelar o segredo da semente. Tem uns que já acertaram. Já acertaram o quê? O dedo na porta? Não, o nome da semente. Então, a semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com uma foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. É aqui então a palavra que nós vamos nos ocupar esta noite, né? Isso aí. São duas parábolas de Jesus. Parábolas são histórias inspiradas na vida cotidiana, com as quais Jesus compara aspectos importantes do reino de Deus. A primeira parábola compara o reino de Deus a um homem que joga a semente na terra. Sem ele saber como, ela germina, cresce, gera uma espiga, se enche de grãos e dá a sua colheita. A segunda parábola compara o reino de Deus a um grão de mostarda, uma pequena semente que cresce muito. E nós vimos que de fato ela é bem pequena. Né? Tem várias esparamadas aqui. E amanhã eu vou jogar elas lá fora, ver se elas vão crescer no meio dessa água toda. Isso aí. Cresce tanto que os seus galhos servem para os passarinhos fazerem os seus ninhos. Então, é uma comparação bem especial, né, que é feita por Jesus e a qual nós somos hoje convidados a refletir, né, sobre.
Me chama a atenção assim de saída, né, que nós que temos ainda um contato da infância com o campo, de que a semente depois de lançada, ela no seu tempo dará os frutos, né? E quem a lança, de fato, não consegue ver o seu desenvolvimento a olho nu, e ela vai crescendo constantemente até que se completa o tempo, né? Então isso que é o bacana essa primeira parábola aí, né? E perceber também num primeiro momento que o reino é diferente daquilo que a gente gosta de ver as grandes coisas. Exatamente. As grandes coisas. E comparar o reino com uma pequena semente, né? É sempre maravilhoso e também impressionante para os nossos olhos. Isso aí. Então talvez seja fundamental também dizer de que as Sagradas Escrituras têm 4 relatos sobre a presença de Jesus conosco, e entre os 4 relatos, Marcos foi aquele que foi redigido primeiro, né? Entre finalzinho da década de 60 e o início dos anos 70 depois de Cristo nascer. Então, não sei se a gente chama o Marcos de mais idoso, mais velho, né? Não dá para chamar de idoso nem velho, né? Mas, em todo caso, é o texto mais antigo, e se ele é o mais antigo, é o mais próximo, assim dizer, de onde os fatos aconteceram. Ele foi o que acho que primeiro se preocupou em escrever aquilo que estava sendo falado pelas pessoas, né? De trazer isso para dentro da realidade das comunidades. A gente sabe também de que toda a carta, todo o texto escrito, ele tinha um povo para cujo qual ele foi direcionado. E o texto de Marcos é destinado assim para uma comunidade cristã em Roma, né? Mas também outros locais foram propostos, como por exemplo Jerusalém, Alexandria, né? Há uma tradição que diz que Marcos foi bispo, né? De Alexandria, né? Acho bem interessante, né? Muitas vezes a gente não chega a ficar sabendo dessas coisas, né? O seu labor, o que ele fazia no dia a dia, o autor do Evangelho, né? As pessoas destinatárias falavam grego, então era o falar do dia a dia, né? E não conheciam o aramaico, então também assim era importante que as pessoas entendessem a palavra na sua própria língua, né? Elas viviam num local onde o latim era usado e tinha a influência também do grego, então uma misturama aí de línguas, né? Culturas, né? Em termos teológicos, a gente pode também aqui constatar que a comunidade enfatizava a iminência da volta de Jesus. Isso para nós está um pouco esfriado, né? Exatamente, né? Esfriado no sentido assim de que a gente já nem se dá mais conta, a gente vai no automático com muitas coisas e se esquece de que Jesus vai voltar, né? Ele vai voltar. E de como nós nos preparamos então para isso, né? A gente é mais ou menos assim, né? A pessoa diz, olha, daqui a 30 anos eu vou passar e nós vamos junto lá para o deserto, quando chega a 30 anos eu não estou preparado. Exatamente. E com Jesus, imagina que isso também não seja diferente. Então, se Roma for o local, né, a perseguição pode ter sido de Nero, né? Então, uma comunidade, um grupo de cristãos que viveu os impactos da perseguição. E aí pensar que, apesar de estarem sendo destruídos, mortos, o reino continua se desenvolvendo, apesar de serem pequenos, amassados, invisíveis. Mesmo assim começavam a ser chamados, continuavam, né, a ser chamados. Então, um pouco assim, acho que do contexto, né, para onde o Evangelho é escrito. Essas parábolas, elas podem ser divididas então em 3 partes, porque a primeira é a parábola da semente, depois vem a parábola da semente de mostarda, e aí depois Jesus diz como vai ser isso também. Então os primeiros versículos, que é dos 26 ao 29, Jesus compara o reino de Deus com o trabalho de quem semeia, né? Então ele também conhecia essa realidade onde as pessoas estavam, e a semente, após ser colocada na terra, cresce e se desenvolve, dá frutos sem que a pessoa que plantou compreenda completamente como isso acontece, né? Como isso se desenvolve. A ação humana vai até certo ponto. Por quê? Porque quem planta é a pessoa, né? Ela que vai fazer, né? Plantou, e quem plantou não consegue acompanhar, pois até dormir ou fazer vigília, como diz lá no versículo 27.
mas isso não determina o crescimento. Nós estamos assim na antevéspera da comunidade aqui em São Leopoldo celebrar o culto de ação de graças. Então, quando a gente olha para essa parábola, também a gente percebe que dar graças é porque a gente não faz tudo. Exatamente. A gente participa, mas quem finaliza o processo, mesmo que a gente deixe de fazer, às vezes, uma presença mais efetiva, é Deus, e por isso dar graças às coisas de Deus crescem e florescem sem que a gente determine as coisas. Né? A parábola também diz que da terra ela frutifica por si, né? A gente já falou isso um pouquinho, né? Primeiro a erva, depois a primeira pequena planta, depois vem a espiga e por último o grão enche a espiga, né? Então o processo do reino de Deus também ele tem uma certa lógica, né? Ele não é algo assim que acontece que nem o Chaves fazia com a varinha dele, algo mágico, chupa, parece, né? É um processo de construção e de desenvolvimento, isso é importante também. E não é algo instantâneo, né, que vem assim, mas tem um sentido, né, para que tudo aconteça. Mexe um pouquinho comigo porque a gente tem uma mania de plantar alface, né? E querer colher logo. Não, colher castanheira, que leva 70 anos para começar a produzir, né? Querer colher nozes da castanha, né? A gente é muito apressadinho nesse processo. A planta, claro, tem outros alimentos que a gente acelera, né? E a gente, de certa forma, influencia, inclusive, no desenvolvimento natural das coisas. A ação humana, ela está presente ali no momento do plantio, do cuidado e da colheita, segundo o versículo 28, né? Deus faz com que os trigais cresçam com um milagre, né? Sem que as pessoas necessitem ou passem a produzir o seu crescimento. Nos versos que perfazem o núcleo do texto é retratado que quase entoando assim um milagre da criação. É um milagre. Não acontece por si só, né? É um milagre. Isso, tem a ação de Deus ali presente também. Essa parábola é uma das poucas passagens em Marcos que não aparece em nenhum outro evangelho. Exclusivo. É algo que aparece somente no evangelho dele. Assim nós podemos entender que a comunidade precisava, de modo muito especial, palavras também de encorajamento dentro daquele contexto onde eles estavam vivendo. A parábola que nós ouvimos pode bem ser que tinham muitos problemas as pessoas que lá habitavam naquele contexto onde estavam e poucos resultados de seus trabalhos e diante disso faziam-se necessárias paciência de um agricultor, que é o que você acabou de dizer. Às vezes plantam alface que é a castanheira, né? Mas a gente precisa ter o tempo para que as coisas se desenvolvam. Deveriam continuar semeando a semente do reino e confiar que a colheita viria. E de fato é assim, né? Quando nós plantamos algo, nós precisamos confiar que as coisas vão acontecer também. E a impressão que me dá muitas vezes de que a gente já sai para fazer o trabalho de Deus desanimado, e eu não me excluo dessa situação muitas vezes. E se a gente está nessa circunstância, a gente deixa de perder o que é essencial para nós cristãos, que é a fé em algo maior do que a minha capacidade. Eu estive hoje andando aí para o interior do estado, com todas essas chuvas, né? A gente percebe no ânimo das pessoas que elas ficam se perguntando, mas será que eu vou plantar o trigo? Será que não vai apodrecer tudo? E a preocupação com a própria terra, né? De como ela está. Então, diante da situação colocada na comunidade, o texto deixa claro que é necessário semear. Semear na esperança, na certeza de que é maior do que as nossas capacidades, nem tudo a gente tem nas mãos. Se a gente tivesse tudo na mão, que graça teria? E nem ganhar pronto, né? Ganhar pronto também não. As coisas crescem. Temos depois, então, da parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, que é os versículos 30 até 32. É interessante como Jesus inclui seus discípulos na reflexão ao lhes perguntar: a que assemelharemos o reino de Deus? Acho que essa pergunta vem assim também para nós, né? Se ela fosse feita para nós hoje, o que nós responderíamos para ele? Ou com que
parábola o apresentaremos? Né? Como nós hoje vamos apresentar o reino de Deus nesse contexto em que nós estamos vivendo atualmente. Nessa época, o reino proclamado por Jesus não é muito evidente para os seus seguidores. Há os críticos que os denunciam até como uma fraude. Com essa pergunta, Jesus desafia seus discípulos a pensar enquanto lhes apresenta a parábola. Então, quando Jesus ele pergunta, ele mesmo vai trazer a resposta também para eles, né? E aí ele vai dizer o que? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Quando semeado, cresce e torna-se uma planta tão grande que as aves podem aninhar-se à sua sombra. Acho que é algo muito bonito, né? A gente conseguir imaginar também essa cena de que a árvore ela é um lugar de acolhida, né? E a acolhida de quem? Dos passarinhos, que é também Pássaros, segundo a gente não se dá conta, né? Mas eles comem daquilo que a gente acha que só nós plantamos, né? Mas o pássaro é um animal fundamental para amar e espalhar de sementes pequenas que ele engole e ele fica por aí, né? E a gente fica bravo que o pássaro come como se ele não merecesse. Mas o grão de mostarda não foi plantado pelo pássaro, foi plantado por uma pessoa e que depois acolhe os pássaros e que dá sombra. Dá sombra, né? Então também dá para ler que o reino de Deus é graça imerecida e é alcançado por aqueles que não o semearam, né? Exatamente. Isso aí. O grão de mostarda é um símbolo, né? Um proverbial daquilo que é pequeno, assim, é algo pequeno. Eu coloquei na minha mão e com a cor da pele, né? A gente quase não consegue identificar ele, né? Muito então, pequenininha. No solo é bem possível que a gente tenha grande dificuldade de localizá-lo, né? Essa pequena semente se torna uma hortaliça muito grande. Não sei se tu já chegaste a ver. Eu pessoalmente não vi ainda, mas eu acho que eu vou plantar só. É por isso que eu vou plantar amanhã, né? Porque chega de ficar falando de semente e não sabe o tamanho da árvore, né? Então diz que a mostarda crescia do grão minúsculo, e de fato ele é minúsculo. A gente já aqui tateou um pouco com ele, né? E é 1 milímetro o tamanho, né, do grãozinho, é muito pequeno, né? E dá uma folhagem que pode atingir de 3 a 4 metros. De tamanho de altura, né? E costuma dar a margem dos lagos, né? Isso. É uma história dos contrastes, né? A gente também deve ver assim de que de algo tão pequeno pode se tornar algo tão grande. Toda a força que existe dentro dessa pequena semente. E como se desenvolve, né? Isso. As coisas começam pequenas, até às vezes insignificantes, mas tornam-se grandes. E aí, é isso que Jesus traz para nós, né? Por meio da palavra. Aqui dá para fazer um link com a questão da ressurreição, né? Que a gente também, olhando para a lápide da sepultura, também diz, mas será que daí pode vir alguma coisa? E olhando para essa pequena semente tão insignificante, a gente pode perguntar, mas será que dali pode vir alguma coisa? Ou seja, também é preciso nutrir a esperança e a capacidade criacional e de transformação que a palavra de Deus e o poder de Deus tem. O reino de Deus é como tal semente, com sua cópula ampla e cheia de vida até as pontas. A árvore prefigura um grande reino, no qual todos convivem em paz. Isso também é algo, acho que tanto se espera no mundo, né? Jesus está dizendo para não se deixarem levar pela aparência, mas que sejam encorajados a participar do reino e ter fé em um grande Deus. A aparente fraqueza será suplantada quando Deus manifestar seu poder soberano. O pequeno e fraco começo do reino de Deus não é indicação da sua consumação. Os versículos 33 e 34, né, eles deixam bem claro esse propósito das parábolas, né? E me parece, assim, vou fazer já um comentário de que a gente usa muitos termos indigeríveis, assim, que as pessoas não conseguem entender, né? E Jesus tem essa pedagogia, essa sistemática de usar exemplos do dia a dia
E ainda que era no dia a dia, ele fazia mais uma coisa, ele explicava, né? Exatamente. E a gente muitas vezes usa poucos exemplos e ainda não explica aquilo que faz, né? Então é importante que explicar para o povo como o reino de Deus cresce em seu meio era importante. E aí usar um exemplo do dia a dia deles para eles não esmorecerem faz a diferença. Então as parábolas, elas utilizam uma linguagem do cotidiano, como eu disse, das pessoas, ou seja, do dia a dia, aquilo que eles faziam, né? O seu, que conheciam, né? Conheciam, né? Do dia a dia da vida. E que eles pudessem, assim, fazer a conexão com a mensagem que Jesus queria passar para essas pessoas. Né? Mulheres e homens da Bíblia caminham por um campo cultivado e veem o agir criador de Deus nas plantas e nos frutos dos quais eles vivem, um milagre de Deus um após o outro. Então, as pessoas tinham essa experiência do campo, né? E a gente percebe que muitas vezes com a urbanização e o nosso afastamento do campo, muitas das imagens bíblicas estão distantes também da realidade do povo. Então um desafio também para nós como igreja nesses tempos trazer isso para a nossa realidade, por exemplo, de São Leopoldo, de cidade grande, né? É um grande desafio, né? Vamos cantar um pouquinho depois de continuar, e quem sabe vocês que estão em casa façam as vossas perguntas aí nos comentários. Podem perguntar o que vocês quiserem. Nós temos a liberdade de responder o que a gente souber. Exatamente. Vamos perguntar o que vocês quiserem. Vamos responder aquilo que a gente sabe, né? Aí vamos lá, vamos cantar um pouquinho e a gente agradece a presença de vocês aqui conosco hoje à noite. Estão entre as que são chamadas de parábolas do crescimento. A intenção de Jesus, ao contá-las, é apontar para a fidelidade de Deus no processo de crescimento. Na parábola do homem que joga a semente da terra, Jesus chama a atenção dos ouvintes, daqueles que estão lá, para o tempo entre a semeadura e a colheita. O agricultor semeia e depois é absorvido pelo ritmo da vida. Assim como nós somos absorvidos também, né, pelo ritmo da nossa vida, assim também com ele. E aí diz, noite e dia, dormir, acordar e todos aqueles afazeres que vêm junto com isso. E diz o texto que enquanto ele vai vivendo no seu ritmo, lá no dia a dia da vida, a semente germina e cresce. Sem que ele tenha ideia de como isso aconteceu. E o texto grego fala em automate, por si só. Isso é um automático que acontece, né? Sem a nossa necessidade de interferir. Primeiro o broto, depois a planta que se transforma em espiga madura, cheia de grãos, pronta para ser colhida. Isso acho que é um fator importante. Por outro lado, a gente também não pode negligenciar de que no dia a dia, no plantar,
e no colher, tem uma parte importante nesse processo que é também o cuidar, né? O tirar as ervas daninhas. A gente sabe que o joio e o trigo ambos vivem juntos, mas no processo de plantio na nossa região a gente sabe muito de que eu já trabalhei muito quando eu era um pouco mais moço, hoje os cabelos estão com outra cor, né? A gente tirava muita erva daninha e carregava para fora das lavouras, porque ela tira a força, ela tira o espaço, sufoca às vezes até, né? Mas claro, a semente lançada ela vai terminar o seu processo por si mesma, mas a nossa ausência, o nosso processo de ajudar, às vezes diminui a potencialidade dela, né? Na parábola da semente de mostarda, Jesus inicia fazendo perguntas. Ele tem uma estratégia bem legal, ele pergunta... Eu acho que ele pega a curiosidade das pessoas também dentro disso, né? E quem de nós não é curioso, né? Quando uma criança não começa a mexer em tudo, vão ficar espertos que tem alguma coisa que não está legal. As crianças já nascem com curiosidade. Exatamente. E com pouca paciência, né? Então, e as duas coisas que apareceram. As duas coisas aparecem aqui. Eu descobri na Amazônia que a gente não nasce com paciência. Paciência, Deus. A paciência de Jó nem sempre existe. A paciência de Jó foi a duras penas da paciência de Jó. Então ele pergunta, instigando as pessoas, né? Com o que poderemos comparar o reino de Deus, né? Então ele se dirige àqueles que estão ouvindo e faz eles pensarem, né? E é claro, eu não imagino também, por exemplo, se nós vamos responder essa pergunta mais adiante, quando eu penso em reino de Deus, tem que ser algo que para mim é prazeroso, é transformador, grandioso, maravilhoso. Não pode ser algo que eu nunca experimentei, né? Então as pessoas são instigadas a olhar no seu entorno e ali perceber a resposta dessa pergunta, né? E a segunda ou com que parábola a gente pode apresentar o reino de Deus, né? Sempre lembrando que todo e qualquer tipo de exemplo que nós formos usar, ele ainda é algo parecido. Exatamente. Não é bem assim. É para ilustrar, né? Para nos levar a pensar. Para a gente também não confundir as coisas. Né? É um convite que as pessoas recebem por parte de Jesus para pensar junto com ele, né? E aí eu acho que, pastor, é uma doença que a gente tem também, pensa pouco, né? É verdade. A gente tem pensado pouco. E a gente quer tudo muito imediato também, né? E a gente, nesse tempo que nós vivemos, a gente recebe alguma coisa e nem perguntou se aquilo realmente é verdade, e a gente já toca para frente. Já vai lançando semente, né? Semente às vezes estéril, semente de divisão, de discórdia e assim por diante. Então ele sempre inicia, né? Jesus tem essa estratégia de dizer, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele não diz é como o grão de mostarda, é como é parecido, né? Ele não diz é o grão de mostarda, né? E agora imaginemos aqui também a nossa conversa, que vocês em casa possam estar também assim, dá uma respirada um pouco mais longa, tipo assim, coça um pouco e dá uma pensada, como você se imagina, né? Como é que a gente se imagina que seja o reino de Deus, né? Para que a gente também possa no seu entorno achar assim algo. Quem sabe pode escrever no chat também. Se você tivesse que responder essa pergunta de Jesus, como você compara o reino de Deus hoje, coloca aí no chat. Isso aí, para nós vermos, né? Pode escrever tudo o que quiser. A gente vai ler só aquilo que a gente achar que acrescenta, né? Pode ficar à vontade, né? Tá certo? Isso aí. Nessa pausa a gente pensa assim, qual a expectativa que as pessoas tinham, o que Jesus vai dizer para nós agora, né? Como ele vai responder para nós. As pessoas que estavam presentes, eu penso assim, o que eles imaginam como um reino de Deus, né? Talvez imagens assim típicas que eles tinham daquela época, né? O reino de Deus presente naquela sociedade. Algumas pessoas talvez pensaram, ou imaginaram, né, ele como um rei poderoso, um reino. O que a gente espera que um reino tenha? Um rei poderoso, num palácio enorme,
cheio de luxo, liquifique. Cheio de liquifique. chique, né? Num exército poderoso, porque todo reino tem o seu exército também lá. Aquele que pode vencer qualquer inimigo, independente de quem venha. Talvez ainda outras imagens que as pessoas tinham ou que eles conseguiam ilustrar para pensar no reino de Deus. E aí Jesus, ele continua, né? Ele vai continuar na sua reflexão. E aí ele diz uma frase. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Como a gente já falou, lembra as pessoas de que se trata de uma pequena semente, e a menor semente que eles tinham a possibilidade de manejar, né? Então ele não diz, olha, é um caroço de abacate, não, é um quase imperceptível, né? Se a gente vai ver aqui... a nossa mesa aqui que sobrou da enchente, né? E eu penso assim... Espero que ela não brote ali da umidade que tem. Exato. Eu até estava pensando, quantos grãozinhos será que tem dentro desse vidro? O pessoal tá vendo em casa Será que aí? eles veem? Vamos fazer um desafio, Ana. Para o próximo estudo bíblico. Não vou contar. No próximo estudo bíblico vocês escrevam aí no chat quantos milhares de sementes tem aqui. Quem de nós vai contar? Quem vai contar? Vamos tirar no pai ou no ímpar? Eu me nego. É muita. É muita semente. Né? Ela é tão pequenininha, às vezes a gente não se dá conta. Eu estou preocupado com essa tampa. A tampa está mal fechada, daqui a pouco amanhã está tudo aqui no meu escritório, daí eu vou ter que juntar e catar e contar. Abre para nós mostrar aqui. Tu quer mostrar de novo? De Deixa perto. cair o vídeo, porque aqui no meu escritório amanhã fazer a pregação de domingo. Aí hoje eu vou mostrar bem pertinho para vocês aí. Quiserem pegar uma semente aí pelo celular, Né? se vocês conseguirem, nós vamos escrever um novo texto bíblico de que a semente de mostarda foi pega para alguém pelo celular. Tá bonito, né? Chique, semente aparecendo aí para nós. Muito bom. Legal. Então a menor semente, né? Isso é de se surpreender de que Jesus apresenta para as pessoas aquilo cujo qual é anseio de todas as pessoas cristãs de ter a possibilidade de chegar nesse espaço que é o reino de Deus. Né? O reino de Deus, para mim, assim, na minha visão infantil, é o lugar onde a vontade de Deus acontece. É simples assim. É onde a vontade de Deus, revelada em Jesus Cristo, acontece. Onde ela é feita, vivida, compartilhada. Assim como a pequena semente de 2 milímetros germina, oculta no solo, né? Assim também o reino de Deus, ele também entre nós, ele acontece. Ele não se impõe pela força, ele é sutil, suave, quase imperceptível, né? E às vezes ambíguo, né? Reconhecível apenas aos olhos da fé. Então, o que a gente está colocando nessa reflexão de que é uma questão necessária, né? De que o crer, né? O crer, A fé que vem ali, né? A fé que tem nessa pequena semente. E Jesus, ele dá uma dica preciosa de como é possível reconhecê-lo. Ele é um lugar de repouso e acolhida. Assim como o pé da mostarda, que pode chegar a 3 metros de altura, o é para os pássaros. Assim Jesus descreve. É um dos mais belos espetáculos da natureza observar os pássaros chegando à sua árvore no final da tarde. É muito bonito. Quem ainda não viu, acho que era bom sentar e olhar como eles chegam e como depois, numa algazarra que eles fazem, aos poucos vai silenciando quando a noite desce. E assim é o reino de Deus. Na Amazônia, na cidade de São Miguel do Guaporé, o povo que é de lá sabe que muito próximo da cidade tinha um grande dormitório de garças. Essas garças eram as milhares. A gente chegava às 5 horas da tarde, ficava só na beira daquele lago observando como elas vinham, e elas se lançavam, né? E vinham ali, era uma algazarra mesmo. E depois há aquele silêncio. E aos poucos, quando cai a noite, para o jacaré não comer elas, né? Elas ficam com o biquinho bem quieto. Aí não dá para se manifestar. Muito quieto. Então eu queria partilhar aqui algumas sugestões de milhares de sementes que tem aí, né? Tá. Tem quem diz que são 10 mil, né? Opa! Lucas diz para nós que são 10 mil, né?
Vamos ter que conversar sobre isso na Campina aí, né? Se soubesse, eu mesmo, né? E o Harper disse que ele arrisca assim 5.800. Opa! Bem exato, né? 5.800 e quantos, Harper? Um abraço para vocês aí, cara. Olha, eu ia chutar um número bem maior. Porque é semente, gente. Né? Acho que eu não tenho que desafiar alguém para contar mesmo. Vamos dar essa tarefa. A Eliane não tem nada falando A Eliane vai contar isso aí. Uma, né? Ou a gente pode ver se não tem no mercado aí para vender uma maquininha de contar semente, tipo dinheiro, assim, porque alguns têm máquina para contar dinheiro. Né? Não, vou pegar esse povo de matemática, de estatística. De estatística? Aí faz uns cúbicos. Faz uma cubicagem. Certo. Vamos brincar porque o reino de Deus é certo. Exatamente. Que ele vai vir em algum momento, né? O que aprendemos e queremos compartilhar, então, com esse estudo dessa semana é que as parábolas de crescimento pretendem chamar a atenção para a presença de Deus nesse mundo, especialmente para aquilo que ele semeia, faz brotar e frutificar. Tu deve estar trabalhando também na pregação do final de semana, mas o texto desse final de semana é Jesus atravessando o lago com os seus discípulos e vem uma tempestade que chacoalha todo mundo, né? E me parece que aqui dá para fazer uma boa conexão de que depois do que nós passamos no Rio Grande do Sul, a gente ouve muitas manifestações do tipo assim, Deus largou a gente para lá, né? Jesus pulou do barco. E está muito recorrente, né? Recorrente, mas mora aqui, percebe? A parábola da semente de mostarda nos faz retomar esse fio, esse entendimento de que apesar de tudo que nós estamos vivendo, isso não é a vontade de Deus e que Deus está assim conosco nessa situação. Exatamente. Ele está ao nosso lado, né? De cada pessoa. Então as parábolas, elas nos animam para ficar na confiança de que haverá colheita em algum momento. Exatamente. E talvez não é aquela colheita que a gente deseja. A vontade nossa e a vontade de Deus tem muita diferença, né? E apesar de sementes que se perdem, esperanças que se perderam, frutos do trabalho que se perderam, né? Apesar disso, existe um processo de presença de Deus. Assim a gente crê. Está encoberta, está invisível. A semente também, depois de lançada no solo, para o agricultor está invisível. Também não consegue ver, né? Você é quando ela começa a brotar. Então, também a turma diz por aí, né? Eu andei hoje para o interior, aí a gente ouve em todos os lugares, né? Aqui em São Leopoldo ou no interior, né? De que era o tempo, né? Deus marcou e havia enchente e nós não podíamos fazer nada, né? Não. A semente, ela não é colhida antes do tempo. A colheita não é feita, ela tem o seu tempo, né? Então, nesse processo também a gente não pode perder de que há tempos determinados, né? O ciclo normal das coisas. Então, a semeadura divina é generosa. Precisamos continuar crendo nisso e há muitas sementes em nosso solo que estão aí e que irão germinar a seu tempo, no divino tempo e no tempo de Deus. Então, a gente quer, assim, destacar 4 aspectos da parábola que ouvimos e que acho que vem para nós, para a nossa vida. Primeiro, a generosidade de Deus. Ele semeia o seu reino de justiça e paz entre nós generosamente, constantemente, incansavelmente. O tempo todo o seu amor por nós e pelo mundo é lançado como se as sementes nunca fossem acabar. Deus sempre de novo vem em favor do ser humano. E de fato as sementes amorosas de Deus nunca terminam, né? Sempre terminam. Porque pensando assim na semente, né? E nos elementos generosos de Deus que estão aí para todos, por exemplo, o sol nasce para todos. Exato. Ele é importante para a vida, o desenvolvimento da semente. Mas alguém me disse hoje também, olha, eu estou me sentindo meio xoxo e eu acho que é falta de vitamina D, porque é mesmo, acho que não tem sol, né? A pessoa disse, olha, Mauri, olha,
As galinhas não estão botando ovo. Sabe por que não estão botando ovo? Porque elas precisam de 10 a 14 horas de sol. Olha só. Tá? Então, o sol continua aí, ele só está encoberto pelas nuvens, né? Então, ali é uma... A gente não está vendo o sol, mas ele está aí, né? Porque a claridade esteve conosco até pouco. E a gente espera que amanhã ela volte, né? Então, também é um sinal de generosidade de Deus. Daquilo que às vezes a gente nem tira tempo para olhar, né? O nascer do sol e o pôr do sol ali. Pô, mas eu queria ter... E aí, justamente quando a gente não tem, a gente vê as coisas grandes e boas que a gente tem no mundo, né? Um segundo aspecto para destacar é que nós podemos fazer parte disso. Cada um de nós, né? Do lugar onde nós estamos, nós podemos fazer parte. Nós podemos ser os braços e as mãos que semeiam sinais do reino de Deus no mundo. Cada vez que nós praticamos a justiça, que buscamos a paz, que levamos o Evangelho às pessoas, em palavra e ação, nós estamos participando da semeadura do reino de Deus. Nós somos os semeadores deste reino. Porque antes, né, pastor Maurinho, você já colocou que é quando a gente faz a vontade de Deus. Se nós colocamos sinais de justiça, de paz, né, levamos o Evangelho em palavra e ação, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus também neste mundo, né? Se nossa função é semear, então devemos fazê-lo com a mesma generosidade que Deus olha para nós em amor, em cuidado, em misericórdia, né? Que são sementes tão importantes também para nós. Então, acho que é importante a gente também ser um braço de Deus no mundo, né? No lugar onde nós estamos. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo e como tal estamos como pessoas criadas, chamadas por Deus, vocacionadas para fazer os sinais. Ainda não é o reino, mas são os sinais dele, que mantêm as pessoas perseverantes na sequência da fé e no esperar de que um dia a colheita será feita na sua plenitude. Ainda temos um terceiro aspecto do texto, é que as coisas de Deus nesse mundo começam pequenas. Tá? E eu, para mim, sempre eu brincava, mas eu brinco muito, mas com coisas que são fato. Eu nunca vi alguém tropicar numa pedra grande do tamanho de uma casa. Nunca vi tropicar. Não dá para tropicar ou resvalar, né? A gente tropeça nas coisas pequenas e que a gente nem sempre observa, só dá valor para as coisas grandes. E aí o reino que também se faz com coisas pequenas. É de colherzinha em colherzinha que a gente se alimenta. Lá no interior a gente dizia o frango, ele enche a barriga dele, a moela dele, grão por grão, né? Então também esse aspecto de que as coisas de Deus são diferentes daquilo que a gente só enxerga. A gente só enxerga as coisas grandes, o carro grande, tudo grande, né? Exatamente, né? E aí a gente ouve que o reino não vem como um castelo, como uma fortaleza, mas algo que vem pequeno, né? Algo bem ao contrário do que as pessoas às vezes esperavam. E claro que a minha experiência de lugares que nem na Rondônia, na Amazônia, né? As pessoas têm essa necessidade, quando falavam em presença de autoridade, né? Quando vinha o governador, quando ia o presidente da república, lá no fim da linha, né? Eles pintavam o cordão e pintavam as árvores. Então a gente tem essa impressão também de que o reino de Deus, quando ele vem assim de uma forma extraordinária, tudo pintado da cor que eu gosto, né? E com muitas pessoas servindo ele, né? E não é bem isso, né? Ele vem de uma maneira bem diferente, na verdade, porque a gente diz, Cristo já inaugurou esse, né, o reino. E ele inaugurou onde? Né? Ele começa numa pequena estradaria, nos arredores da pequena cidade de Belém, que é também um lugar pequeno, né? E se a gente pensa aqui na nossa comunidade em São Leopoldo, como que ela começou? Nós vamos agora celebrar os 200 anos, né? No dia 25 de julho. 30 pessoas que vieram. Exatamente, foram 33? 33. Algo assim, né? A idade de Cristo, uma para cada ano. Vamos ficar por aí. Começa pequena aqui, né? A nossa comunidade. Hoje, depois a gente veio, todos os nossos pontos de pregação também começaram. Tudo né? Uma pequena semente que foi lançada lá para que ali crescesse. É que nem nós, né?
gente nasceu pequeno. Pequenininho. Nasceu pequeno, né? Outro dia, Nicodemos perguntou para Jesus como é que ele podia nascer de novo, né? Daí Jesus disse, tem que nascer de novo. Não, mas tem que voltar para a barriga, mas não tem como voltar grande. Isso, né? Não, a gente vem da barriga mais pequena e a gente vai crescendo, né? E como é bom quando a gente completa uma idade bonita, assim, 90, com algumas pessoas da nossa comunidade aí. Então o reino que começa pequeno, conta com gente disposta, não apenas para colher e desfazer, mas semear e regar e manter limpo, né? Então se a gente souber fazer isso aí, de acordo com a vontade de Deus e aguardar o tempo de Deus também, a gente vai colher as boas sementes. E em meio a tudo isso que nós vivemos no mês de maio, estamos vivendo, né? Muitas coisas maravilhosas que podem sim ser identificadas como sementes. Eu acho que nós tivemos boas sementes aqui. E a generosidade das pessoas também se manifestou, né? E de várias formas, não só de quem estava aqui e passou por isso, mas a gente viu um movimento muito grande de todos os lugares vindo, né? E trazendo sementes também para nós. Eu acho que isso fortalece também a todas as pessoas. E é evidente também, é preciso dizer assim, o que a gente fez não foi resolver a situação de ninguém. Tá? O que a gente conseguiu fazer com a comunidade foi dar um sinal. Exatamente. Um gesto, um afago, um sanduíche, um prato de comida quente, um colchão, como a gente entregou essa semana, né? Então são sinais do reino, sim, porque preservar a vida, manter a vida, dar algum sentido à vida, são sinais que precisamos ter aqui também em São Leopoldo, em todo o estado, né? Isso. E a gente viu a fragilidade das pessoas dentro desse contexto todo, né? E por fim, ainda ressaltar um aspecto que geralmente não destacamos quando estudamos a parábola da semente de mostarda. No versículo 32 está escrito: mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Quando o reino de Deus cresce entre nós, ele se torna lar, abrigo, lugar de acolhimento, aconchego, de segurança. Não apenas para os passarinhos, mas também para nós, que somos os filhos de Deus, né? E que estamos anunciando também este reino e colocando sinais dele entre nós. Então, o reino de Deus, se ele é ali um espaço para os passarinhos, ele é também para nós, né? Lugar de aconchego, de segurança, onde nós podemos nos sentir bem e podemos nos sentir cuidados também por Deus. Quem sabe a gente lê o nome de algumas pessoas que estão conosco, né? Eu estou aqui com o celular, a gente fica meio desconfortável, porque não é no nosso dia a dia, né? Porque a gente fala tanto os filhos em casa, largar o celular e a gente tudo está com o celular. Vamos lá, porque essa é a dinâmica que está pensada aqui, né? Vou mandar um abraço então para o seu Hark, que é professor, né? Lá em Sinimbu. Ele gosta de interpretar as palavras, né? E ele coloca aqui que é sempre um convite para pensar, né? E é muito legal esse bate-papo de Deus, né? Ele está nos parabéns para nós bater papo. A gente faz aqui algumas brincadeiras, né? Porque é preciso quebrar o gelo, né? Também, né? Também o Gilmar é de Divinópolis, lá em Rondônia. Não. É uma localidade no interior, lá de Cacoal, na divisa com o Espigão do Oeste, né? Também nos saudando aqui, desejando a bênção de Deus e também um bom final de semana. Ele já está pensando no final de semana, né, Gilberto? Gilmar, né? Também temos aqui o nosso amigo aí da Campina, que está conosco, né? O Plutus. Né? Ele disse que a nossa vida é como um grão de mostarda, né? Viu? Também a Eliane andou escrevendo aqui, né? A Eliane está aí nos fotografando, porque também é importante fazer algum registro, né? Para a geração futura. O que será que vamos celebrar daqui a 400 anos, né? Como vão estar fazendo estudo bíblico, fico me perguntando, né? Também a Andréia está conosco, a Lilian, a Ivone, a Maria Bernadette, que é a coordenadora da UASE, né? Então, obrigado pela presença de vocês.
Se puderem colocar os demais que estão conosco também no chat da omissão, sempre nos ajuda. E eu gostaria de dizer assim de que quando a gente olha nomes aqui que aparecem na telinha do celular, eu devo confessar assim, de que boa medida as pessoas que estão aqui marcaram a vida da gente, estão marcando a vida da gente. Agora, né? É como semente generosa de Deus também, quando a gente olha para muitas pessoas aqui, como elas fazem parte da vida da gente. E frutifica, acho que é um resultado, né? É uma semente que foi lançada e que ficou. E nós colocamos para nosso roteirinho, né, ali, de que são marcas do reino de Deus entre nós. Sim. Isso. Sim. As pessoas também são marcas e marcam a vida da gente com coisas do reino. Isso é muito, muito bom. A gente quer agradecer a presença de vocês. Essas deveriam sempre ser as principais marcas da Igreja de Cristo também no mundo, né? Exatamente. Dar sinais, dar razão da sua existência, né? Porque igreja que não dá sinal do reino de Deus é estéril, né? E semente estéril não dá nem palha, né? Não dá. Não dá. Se a gente pensa assim nas marcas que são colocadas e que são os sinais do reino de Deus, essa deveria ser uma marca sempre também da igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo no mundo, né? As igrejas sempre foram muito importantes dentro do contexto das comunidades, e não só das comunidades, mas de toda uma sociedade, né? Quando a gente pensa ali, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas se abrigavam e procuravam proteção dos bombardeios dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Lá seria um lugar de segurança. A gente pensa assim, o passarinho se esconde na árvore, ou se coloca, dorme na árvore. É ali o seu lugar de repouso. Para nós, como pessoas, a igreja é esse lugar, né, onde nós também podemos repousar, é um lugar onde nós podemos encontrar segurança. E nessa grande enchente que enfrentamos, né, aqui no nosso estado, em muitos lugares a igreja também foi abrigo e proteção. Isso a gente viu aqui por perto, né? Tem igrejas que foram abertas para que as pessoas ali pudessem ficar, né? Não só a igreja, mas eu penso, a Casa Matriz acolheu pessoas lá, a Faculdade Zeste, ainda hoje, né, o Jonatas mora lá, hoje tem pessoas que estão lá, e assim a gente sabe aqui no Fião, na igreja, a Santa Catarina, né, a igreja católica também, foram um lugar e espaço para que as pessoas pudessem se sentir protegidas, pudessem se sentir abrigadas, e ainda às vezes é assim, né, também hoje. Mesmo que o templo, a priori, tenha sido feito para a gente ouvir a palavra, né? Mas vivemos dela lá também, né? Mas não existe nada mais impactante e que as pessoas levam para a vida do que o experimentar a palavra. Né? Sentir-se carregado, abraçado, de fato é o que faz muita diferença. Então, gente querida, a gente já vai aos poucos finalizando, né? Porque a ideia também não é dizer tudo, né? Vamos deixar um pouquinho para a graça de Deus continuar produzindo os bons frutos também na vida de vocês, na reflexão que segue, né? Então nós queremos ainda dizer assim de que a gente é parceiro de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo nos tornou de inimigos pessoas amigas de Deus. Ele nos chamou de amigos, né? Então acho que isso é uma diferença para nós, né? Então, além de sermos, que possamos continuar sendo esses parceiros de Deus no mundo. Inicialmente de Deus, depois uns dos outros, né? Que são os 2 mandamentos que Jesus também nos ensinou, resumindo todos os demais, né? Então que nós possamos ser pessoas que semeiam as sementes do seu reino, que façamos a nossa parte para que a sua igreja seja lugar de acolhimento, de abrigo, de segurança. Façamos isso e não nos preocupemos com o crescimento. Ele vem, né? Este pertence a Deus e Ele fará com que isso também aconteça. Né? E nós possamos confiar nisso, né? E que Deus nos ajude, nos dê forças, nos dê fé para enfrentar também isso. E antes de nos despedirmos, a gente quer também já fazer o convite para o nosso próximo estudo, né? Esperamos que nós tenhamos um período de calmaria, de que a gente possa fazer de fato o estudo, né?
Eu não sei se todas as pessoas que nos acompanham têm noção, né? Que esse espaço onde nós estamos adentrou água em torno de 50 centímetros. Então, De nós, às vezes dá para ver. Foi mais ou menos nessa altura aí, né? E então, por isso a gente não fez o estudo em maio, né? Nós não estávamos com o espaço pronto, adequado para podermos usar, né? A gente teve muitas perdas também, né, aqui na comunidade, então agora que as coisas estão começando a caminhar. Mas fica o convite então para o próximo mês, que já tem dia definido, né? Para o nosso próximo estudo, lá para o dia 18 de julho, às 20 horas. Vamos estar batendo queixo aqui, né? Vai frio. Porque hoje está começando. Hoje começa o inverno, hoje né? está terminando o outono e começando o inverno, né? Isso. Que loucura, né? Vai ser 30 graus aí amanhã, né? Inverno. Belo inverno. Vai ser um inverno daqueles, né? Então, também se vocês já quiserem ir adiantando aí em casa a leitura do texto, a próxima vez, né? Se confere a isso, né? Isso aí. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, né? Efésios capítulo 1, versículo 3 até 14 é o nosso próximo estudo bíblico. Isso aí, Vamos ainda convidar o momento de oração, né? Pode dirigir? Vamos. Acho que cada um também pode fazer o seu momento de silêncio em casa, colocar diante de Deus aquilo que tem, né? As alegrias, as angústias, as dificuldades, sempre um momento também para nós colocarmos tudo diante de Deus. Oremos. Senhor, Tu disseste que as aves do céu poderiam se aninhar à sombra da árvore do reino. Graças, Senhor, por Tua fidelidade, que hoje nós estamos abrigados na graça do Teu reino. Mas é preciso continuar semeando. Então, vai conosco, Senhor, por onde quer que andemos. Ensina-nos a orar o que devemos orar. Abençoa o que fazemos e nada mais nos atormentará, nem nos faltará bem algum. Senhor, continua enviando servos e servas fiéis à Tua seara e à Tua casa, irmãos e irmãs que se dedicam a Ti em gratidão. Um pequeno início foi feito, mas a terra ainda está cheia de trevas. Queiras despontar em nosso tempo o sol da justiça. Acolha, Senhor, tudo aquilo que nós trazemos também em nosso coração. Nossas alegrias, nossas angústias, nossas dificuldades, as nossas necessidades. Tudo entregamos a Ti quando juntos oramos assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não foi combinado, né? Mas bem na hora da oração tocou o sino, né? Tocou o sino. Tocou o sino. Antigamente era assim, na oração do Pai Nosso tocava o sino, né? Para que as pessoas que estivessem em casa pudessem saber. Aqueles que não tiraram tempo para vir para a igreja lembravam que era a hora do Pai Nosso. A hora né? do Pai Nosso. É. Legal, antes de nós irmos ainda queremos cantar com vocês uma bênção, né? A Eliane vai focar ali no telão e vocês podem cantar conosco também a bênção. Não puderes ver
também ainda deixar uma bênção falada com você. Nós vamos fazer assim de forma intercalada. Eu faço uma frase, a pastora Ângela faz uma outra frase. Queridos irmãos e irmãs, recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deixamos o nosso abraço, o desejo de que vocês tenham um bom descanso. Vocês que estão aqui pertinho de nós em São Leopoldo, mas também de outras localidades. Durmam e que o travesseiro seja de fato um espaço de refazer as forças. Nosso abraço e abençoado final de semana para vocês. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.